Meu nome é Jordana X e você está ouvindo ao Master English, the podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Master English, the podcast. Sim, exatamente. Agora, após o sucesso das nossas aulas ao vivo durante a semana Master English, eu decidi estar semanalmente com vocês, compartilhando dicas, expressões, músicas, trechos de filmes e séries, ou seja, tudo aquilo que eu sempre ensino e prezo tanto no Master English, para que vocês tenham o inglês no conforto da sua casa e aprendam o idioma universal da maneira mais prática e divertida possível. Muitas vezes a gente acredita que para aprender um idioma estrangeiro a gente precisa estar lá com a bunda sentadinha na cadeira, dispondo de inúmeras horas do nosso dia, pelo menos uma ou duas diariamente, para que a gente possa aprender. E a gente também às vezes carrega aquela noção de que aprender inglês requer livros, gramática, uma coisa mais rígida e burocrática e que custa muito dinheiro. E eu, para quem me conhece, sabe que eu sou a prova viva de que isso não é verdade. Quando eu aprendi inglês com apenas 8 anos de idade, eu o fiz sozinha, sem ter muitos recursos, utilizando apenas daquilo que eu tinha ao meu redor, que era o quê? Filmes, músicas e alguns livros que estavam todos em inglês que pertenciam à minha mãe, porque ela sim fazia um curso de idiomas que ela havia ganhado da empresa que ela trabalhava na época. Como ela trabalhava numa multinacional, ela precisava atender os telefones do mundo inteiro, então é óbvio que ela precisava saber falar inglês. Então, graças a isso, e eu acredito que também, principalmente sendo inspirada muito pelo meu pai e pela minha mãe, os dois juntos, foi o combo ali que me fez sonhar e idealizar os Estados Unidos desde que eu me conheço por gente, fez com que do lado paterno eu tivesse acesso aos filmes e ao cinema, o entretenimento, porque meu pai era dono de uma videolocadora quando eu era criança, e do lado da minha mãe eu tinha um acesso direto ao inglês, a materiais de inglês, mas não tinha nenhum guia, não tinha nenhum professor ou professora, nenhum instrutor que pudesse me orientar. Eu fiz tudo sozinha, muito por curiosidade, muito por saber que eu não podia estar mexendo naqueles materiais que eram preciosos e importantes para minha mãe, mas também porque eu queria aprender, eu queria ver o que estava escrito ali e eu sabia que esse idioma era aquele no qual eu ouvia nos filmes que eu tanto assistia com a minha família. Afinal, toda noite tinha um filme legendado tocando lá em casa e minha mãe sempre foi encantada e apaixonada por cantoras americanas, então o inglês sempre fez muita parte, sempre esteve muito presente da minha rotina. E foi justamente por ele sempre fazer parte do meu cotidiano que eu aprendi e consegui ser autodidata dessa forma. Eu sempre gosto de dizer que eu não tenho nada de especial, nada de muito, sabe, uau, por ter aprendido sozinha. Eu sou bem limitada. Para eu aprender alguma coisa eu tenho que estar realmente fixada naquilo e prestar muita atenção, senão não entra. Mas essa forma de aprendizado que eu mesmo criei quando eu estava crescendo é o que hoje se transformou no Master English, que nada mais é do que eu ensinar as ferramentas para vocês, para que vocês possam aprender o idioma através do conforto, através da diversão e, é claro, do entretenimento. Então, eu quero quebrar esse paradigma e essa ideia de que você precisa ter muito tempo livre, de que você precisa gastar muito dinheiro e de que você precisa ter alguém ali na sua frente te mandando e te dizendo o que fazer. Você pode ser seu próprio professor, você mesmo pode ser a pessoa que vai se criticar, se autocriticar e saber exatamente quando você está cometendo um erro ou não. É isso que eu ensino através do Master English. E é justamente por isso, pelo meu amor pelos Estados Unidos, que eu tanto sonhava em estar aqui e hoje eu moro há mais de 4 anos nesse país tão maravilhoso, e também pela minha paixão em ensinar. Eu fui instrutora de inglês no Brasil por mais de 5 anos e leciono várias pessoas aqui nos Estados Unidos também através do Master English que eu decidi criar este podcast. Então, se você está aqui me assistindo ou me acompanhando, seja pelo YouTube ou pela Spotify ou por qualquer outro canal, qualquer outro aplicativo que você esteja tendo esse contato comigo, a minha proposta é a seguinte: bora aprender, bora desenferrujar e bora ter o inglês como nosso aliado. E toda semana eu vou trazer para vocês formas diferentes de estar aprendendo o idioma, além de, claro, muito vocabulário, que é exatamente o que a gente vai aprender hoje. Então já preparem o papel e a caneta exclusivo para o Master English, porque tem muito conteúdo e muito inglês coming your way. E para que a gente
já possa começar com chave de ouro, o que eu trouxe para vocês hoje é uma forma clara de como vocês podem aprender inglês com exatamente todo e qualquer recurso de entretenimento que vocês tenham acesso e que vocês já consumam, como por exemplo o YouTube. O YouTube é uma excelente plataforma que fornece vídeos do mundo inteiro, nos quais a gente pode ter acesso a durações não tão longas. Então, geralmente assistir uma série ou um filme possui uma duração mais prolongada, de geralmente 40 minutos a 2 horas para mais, fazendo com que o YouTube ofereça formas mais práticas e rápidas da gente poder estar tendo acesso a vídeos em inglês e poder estar estudando com eles. Então, uma coisa que eu sempre gostei e até hoje gosto muito de fazer é assistir discursos por lá. Então, eu pego ou uma premiação do Oscar, ou as pessoas que eu tanto admiro palestrando em algum lugar, ou simplesmente suas entrevistas, que muitas vezes são bem divertidas e prazerosas de assistir. Então, eu já sempre me agarro naquilo que eu gosto, e essa já é minha primeira dica para vocês. Sempre vão atrás e utilizem aquilo que vocês gostam. Sejam pessoas, sejam filmes, sejam aplicativos, seja lá o que for, sempre tendem a pender para aquilo que já traz uma diversão inata para vocês. E para quem já me conhece há um tempinho, sabe que tudo aquilo que eu leciono, a forma na qual eu ensino e falo sobre tudo aquilo que eu conheço, é sempre embasado em pessoas que eu admiro ou coisas e situações nas quais eu gosto. Eu acho que é muito mais fácil da gente passar a nossa mensagem ou de se fazer entender quando a gente já carrega essas arminhas conosco. Então, é óbvio que eu não poderia abrir o nosso primeiro episódio, a nossa primeira aula Master English gratuita por aqui, sem eu estar trazendo uma personalidade que eu admiro pra caramba, principalmente quando o assunto é public speaking, ou seja, falar em público. E é claro que eu não poderia estar falando de outra pessoa senão ele, Barack Obama. O Obama foi presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, cumprindo 2 mandatos como presidente da nação, e ele, apesar de não possuir mais esse cargo executivo, até hoje me inspira pra caramba. Eu amo ler tudo a respeito dele, amo assistir os discursos que ele fez e que ele dá até hoje, e também adoro assistir as entrevistas que ele também já deu. E foi pegando uma delas, que é extremamente descontraída, bem pra quebrar o gelo e pra fazer ser algo bem divertido e rapidinho pra trazer pra vocês, eu escolhi a entrevista que ele concedeu ao Jimmy Kimmel, no programa Jimmy Kimmel Live, lá há 7 anos atrás. Então, naquela ocasião, o Jimmy aproveitou pra perguntar coisas bem corriqueiras pro Obama, e não coisas muito sérias. Então, ele queria realmente saber do dia a dia dele, sabe? Se ele faz coisas como nós, meros mortais, enquanto presidente dos Estados Unidos. E aí eu separei alguns trechos dessa entrevista que vocês podem conferir no YouTube, que eu vou deixar o link disponível para que vocês possam conferir, a qual se chama exatamente o que eu descrevi para vocês agora. Jimmy Kimmel asks President Barack Obama about his daily life. Então aqui a gente já tá entendendo que o Jimmy vai perguntar pro Obama sobre a sua vida corriqueira, sua vida diária. Então coisas e funções que todos nós fazemos todos os dias. E ele já começa perguntando o seguinte: So, when you're at home, can you run down to the kitchen in your underpants in the middle of the night if you're hungry? Então vamos de novo. Ele pergunta o quê? So, if you're home, ou seja, então, se você está em casa, can you run down to the kitchen? Correr para a cozinha. Esse run down to é uma expressão na qual significa correr para baixo no seu sentido literal. Aqui o Jimmy acabou acrescentando down no meinho dessa expressão, transformando ela para ser, ao invés de só run to, run down to. Quando a gente acresce alguma coisa no meio de uma expressão, como é nesse caso aqui, nós somos capazes de entender que a pessoa está num andar mais elevado. Então, quando o Obama residia na Casa Branca, não era só de um andar, e o quarto dele provavelmente era no andar superior, então se ele quisesse correr para a cozinha no meio da noite, ele teria que descer as escadas, então ir correndo para a cozinha, descendo para a cozinha. Por isso essa expressão run down to. Se não é o caso de você, daquilo que você quer falar, não tem 2 andares, não tem um andar mais elevado que o outro, e você tá só querendo expressar que a pessoa vai correr para, aí você simplesmente fala run to, sem precisar do down. E digamos que se fosse para um andar elevado, é simplesmente você trocar o down pelo up. Down é para baixo, up para cima. Então seria run up to. Então aqui a gente já consegue entender 3 situações diferentes nas quais a gente pode usar a mesma expressão. Uma para indicar run down, correr para baixo de algum lugar. Run up, correr para cima. Ou só run to, que seria correr para alguma direção. Então seguimos a nossa pergunta. Run down to the kitchen
in your underpants. Underpants nada mais seria do que a nossa roupa de baixo. O nosso cuecão, a nossa calcinha, o nosso sutiã, entendeu? O nosso underpants, aquilo que a gente veste por baixo da roupa. Geralmente algumas pessoas gostam de ficar bem mais confortáveis na hora de dormir, então por isso que ele já deu esse cenário pro Obama de imaginar que se ele tivesse fome no meio da noite, ele correria, né, sei lá, com o cuecãozinho dele pra ir lá buscar uma coisa pra comer na cozinha. Então lembrem que underpants é uma palavrinha pra acrescentar pro vocabulário que significa isso, as roupas íntimas, as roupas de baixo. Avançando. In the middle of the night, if you're hungry. In the middle of the night, no meio da noite, if. Se, sempre lembrem que esse if, que é só duas letrinhas, e F, significa uma hipótese, sempre vai ser se, e se. Então, nesse caso aqui, a hipótese que ele apresentou para Obama é de ter fome. If you're hungry, se você está faminto, se você estiver com fome. Então, repetindo essa frase mais uma vez para vocês pegarem bem a pronúncia e todas essas palavrinhas que eu expliquei. So, when you're home, can you run down to the kitchen in your underpants in the middle of the night if you're hungry? Então lembrem, run down to, underpants, if, e também a palavrinha que a gente acrescentou do faminto, hungry. Vocês conseguem observar que em apenas uma frase bem corriqueira e bem descontraída a gente agrega tanto expressões quanto palavras de vocabulário para si? Então é por isso que eu digo, aprender inglês é muito mais fácil do que vocês imaginam. Não precisa de muita coisa pra gente agregar um monte. Mas vamos seguir na resposta do Obama, que respondeu o seguinte: I mean, I could, I don't. Esse I mean significa, quer dizer, sabe, quando você tá meio pensativo assim, você ainda não deu a sua resposta, você tá ainda formulando o que você vai dizer, é assim que você expressa em inglês. I mean, que significa quero dizer, bem no sentido informal. E aí ele justifica falando I could, ou seja, eu poderia. Could é poderia. Se você pede um favor para alguém e essa pessoa responde I could, significa que ela poderia fazer. Às vezes pode já vir uma objeção junto, né? Mas geralmente quando a gente expressa o could, significa sempre poderia. Mas aqui o Obama já deu o complemento negativo dizendo I don't, fazendo com que a gente entenda que não, ele não corre com o cuecão dele para ir buscar uma comida no meio da noite se ele tiver com fome. E aí o Jimmy, pra zoar com ele, pergunta o seguinte: You're allowed to go into the refrigerator on your own? Porque pensa, os presidentes, né, essas pessoas que ocupam um cargo de muito poder, geralmente não podem fazer nada sozinhas por causa da segurança delas. Então aqui ele tá zoando com o Obama perguntando: You're allowed to go into the kitchen, to go into the refrigerator on your own? Fazendo com que a gente entenda o quê? Você é allowed to, né? Você tem a permissão, você é permitido de ir até a geladeira on your own, sozinho. Então esse allowed to sempre vai expressar a permissão. Ter a permissão, ser permitido fazer ou ter alguma coisa. Então, quando a gente fala you are allowed, a gente está expressando você é permitido, você tem a permissão de fazer alguma coisa, que daí a gente incrementa com o nosso complemento. E ali ele continuou usando on your own. On your own significa por si só, por si mesmo, sempre expressando essa ideia da pessoa estar fazendo alguma coisa sozinha. Então aqui, allowed to e on your own. Mais duas palavrinhas pra gente agregar. E o Obama muito prontamente disse o quê? I am. Eu tenho a permissão. There's a refrigerator and there's silverware. Então ele disse, olha, lá na cozinha, né, tem a geladeira e tem o silverware. O que seria o silverware? Os talheres, ou seja, o garfo, a faca, a colher, tudo aquilo que ele precisa para fazer um sanduíche no meio da noite. Se é isso que ele deseja, porque ele é allowed to, ele é permitido. E ainda nessa onda de cozinha, o Jimmy pergunta pro Obama o seguinte: When was the last time that you actually cooked? De novo, when was the last time that you actually cooked? Então, when was the last time? Quando foi, when was, passado, the last time, a última vez, e aí ele colocou actually, para dar uma ênfase ainda maior naquilo que ele tá querendo perguntar. When was the last time that you actually cooked? Significa, quando foi a última vez, last time, that you actually cooked? Que você, de fato, de verdade, cozinhou,
cooked. Então, sempre que vocês colocarem essa palavrinha junto da frase de vocês, o actually é para dar uma ênfase, é para dar mais um grau de verdade na real, sabe? Então, sempre quando vocês querem enfatizar algo ainda mais, sempre vocês podem recorrer para essa palavrinha. Actually. E aí o Obama já responde pra gente: It's been a while since I cooked. It's been a while. Já faz um tempinho, já faz um tempo. E aí ele ainda acrescentou I cooked. It's been a while since I cooked. Então, já faz um tempinho que eu cozinhei. E ele já vem pra dar mais um tchan. I won't lie about that. I won't lie about that significa eu não vou mentir sobre isso. Então, toda vez que vocês querem falar para outra pessoa ou que vocês ouvirem alguém falar I won't lie about that, vocês já podem entender que isso significa eu não vou mentir sobre isso, sobre o fato que já foi revelado anteriormente. Se não tiver nenhum fato previamente exposto, é só vocês tirarem o that fora e falarem I won't lie, eu não vou mentir. Palavra importante da gente ter no vocabulário, né, meus queridos? Pra gente não mentir mais, I won't lie. Então seguimos. Já a próxima pergunta do Jimmy saiu um pouco da cozinha. You ever drive? De novo. You ever drive? Drive é fácil, né? Dirigir. Já é bem parecido com o português pra gente pegar. Quando a gente acrescenta o ever na nossa pergunta, you ever drive, you ever dance, you ever cook, a gente tá querendo saber se a pessoa sabe alguma vez na vida. Não quer dizer que sempre, mas assim, cara, tu dirige. Sabe? Tem vezes aí que tu dirige, tem vezes que tu cozinha. Então, esse ever quer acrescentar uma coisa que não quer dizer que tem que ser sempre, mas assim, casualmente, de vez em quando. E eis o que o Obama disse: I cannot drive. I cannot drive significa eu não posso dirigir. Esse can't sempre vai expressar não poder. Yes, I can, que era inclusive o slogan do Obama quando ele estava concorrendo à presidência, né? Não yes, I can, yes, we can. Expressava sim, nós podemos. Então, can sempre indica isso de poder fazer alguma coisa. Que você já possui o domínio de algo ou que você pode fazer algo. Então, quando a gente expressa ele numa forma negativa, a gente já consegue entender que você não pode fazer aquilo, tá? Não que você não é capaz, mas que você simplesmente não pode. I cannot drive. Eu não posso dirigir, como é no caso do Obama nessa entrevista. E aí, novamente, ele utilizou aquele I mean, que a gente já entendeu que significa quero dizer, para se justificar ali da resposta atual. I am able to drive. Então, aqui ele trouxe exatamente esse contraste que eu acabei de falar para vocês. Quando vocês utilizam o can, significa poder. Quando vocês utilizam o able to, significa que vocês são capazes de. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu falar para vocês, I can play tennis, eu tô dizendo que eu posso jogar tênis, eu sei jogar tênis, eu tenho esse poder e esse domínio sobre o esporte. Agora, se eu falo I'm able to play tennis, eu tô querendo dizer que eu sou capaz de, mas não necessariamente que eu já tenho domínio, que eu já posso pegar uma raquete e entrar numa quadra de tênis para bater uma bolinha. Então, quando ele falou pra gente que ele cannot drive, a gente já entende que ele não pode, mas não quer dizer que ele não é capaz, que ele justamente justificou em seguida, falando I am not able to drive, ou seja, ele não é capaz de dirigir, não porque ele não sabe manejar uma direção, mas porque não permitiam com que ele pegasse um carro e saísse dirigindo sozinho como presidente da nação mais poderosa do mundo. Então lembrem, can é poder, questão de habilidade, e able to que você é capaz, mas não significa que você já possui o domínio. A entrevista completa vocês podem conferir no YouTube, que contém mais algumas frases e mais algumas situações bem divertidas, mas eu extraí apenas essas, que são logo do início dessa entrevista que o Jimmy teve com Obama, para ilustrar para vocês aquilo que eu tanto falo e tanto prezo. Você pode aprender o idioma da forma mais prática, fácil e divertida possível. E aqui no material que eu trouxe para ilustrar para vocês de hoje, eu peguei alguns poucos segundos de uma entrevista de uma pessoa que eu admiro no YouTube, fazendo com que o meu desafio Master English para vocês, após o final do nosso primeiro episódio, seja de fazer o mesmo. Peguem uma entrevista de uma pessoa que vocês gostam ou peguem algum vídeo no YouTube que seja bem curtinho e tentem aprender o vocabulário que vocês escutaram nele, que vocês extraíram dele. Se vocês quiserem estudar só com base nesse aqui da entrevista que eu separei para hoje, beleza, mas o que importa é começarem a se fazer mais tranquilos e mais familiarizados com essa técnica, que é a técnica do Master English, que é de aprender com absolutamente tudo
tudo. Então, ao invés de você estar simplesmente se divertindo e aproveitando no conforto da sua casa, bora aprender inglês enquanto você faz isso também. E além disso, mais uma vez, eu quero fazer um highlight no Obama, que é uma pessoa e uma personalidade simplesmente incrível, principalmente com relação a tudo aquilo que ele já expôs pra fora, né, nos seus discursos e nas suas falas. Então, se vocês querem ter aquele boost de motivação ou de inspiração, eu fortemente recomendo que vocês confiram alguns discursos dele, que por mais que são da política, certamente vão inspirar vocês também de uma forma ou de outra. Não deixem de deixar seu comentário e seu feedback caso vocês tenham gostado dessa aula ou caso vocês tenham qualquer sugestão a acrescer, seja por aqui quanto pelo Instagram, @JordanaRex, onde vocês me encontram diariamente, todos os dias, que vai ser um prazer nós estarmos aprendendo juntos através do Master English. Um beijo enorme para todos vocês and see you on the next episode.